Bom dia, que bom que você veio nessa sessão inicial, nossa primeira palestra do ano, nosso primeiro café, e para nós é um privilégio. Eu creio que, como eu, muitos de nós estávamos com saudades desse momento, né? Então eu queria que você ficasse de pé por um instante e você pudesse falar bom dia, pelo menos para 4 pessoas ao seu entorno, não aquelas que vieram com você, mas pelo menos 4 pessoas aí que você diz: bom dia, meu amigo, minha amiga, que bom que você veio, que alegria você estar aqui. Pode se sentar. Para nós é uma alegria. E hoje eu esqueci o controle aí do PowerPoint. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, né? Transformando ideias em realidades. Uma das coisas que eu tenho aprendido na minha jornada é que a gente pode encontrar muita gente sonhadora. Já viu aquela pessoa? Essa pessoa é uma sonhadora. Sonhos fazem parte da projeção de um ideal para a nossa vida. Sonhos são aquelas coisas que às vezes a gente não vê com os olhos, mas a gente é capaz de ver com o coração e com a mente. Muitas coisas que a gente vê materializado nos dias de hoje, se você escutar a história da Disney, se você escutar a história de grandes empreendedores, né, você vai ser capaz de perceber os sonhos estavam lá. Há uma frase muito conhecida do Walt Disney, que ele que diz que lá no livro dele, não dele, né, um livro sobre o Disney, e a mulher dele no dia da inauguração da Disney, lá, Disney World, lá na Flórida, e o CEO daquela ocasião falou assim: olha, como seria bom se o seu Walter estivesse aqui para ver isso, né? E a mulher dele disse: não, a gente só está enxergando com os olhos, porque um dia, antes de todos, ele viu o que a gente não via. Então houve um processo de mentalização, né? de trazer uma figura, e um processo de trabalho. Então eu quero te desafiar o seguinte: empreendedorismo não é apenas para pessoas sonhadoras, mas pessoas que se dispõem a olhar para os sonhos, a perceber a figura e empreender, ou seja, trabalhar naquela direção. Então tem muita gente que sonha demais. Aliás, tem gente que tem quase, ele vive de sonhos. Todo dia, se você conversar com ele, ele vai te apresentar um novo sonho, um novo projeto, mas você nunca vê realização na vida dessa pessoa. E isso é desafiador, porque você fala: não, eu tenho muitas coisas. Se a gente sentar aqui, vamos planejar, a gente vai encontrar muitas coisas, muitas ideias, muitos palpites. Mas o grande desafio é quem está disposto a trabalhar para ver materializado aquilo que o seu coração e a sua mente sonhou. E aí que vai fazer a diferença, dos sonhadores, dos empreendedores. Empreendedorismo, eu olhei aqui no dicionário, diz assim: disposição ou capacidade de idealizar, ou seja, eu tenho um alvo, um objetivo, um lugar para chegar, eu sei aonde eu quero chegar, eu tenho no meu coração coisas extremamente importantes. Coordenar, agora olha só, prática: coordenar, realizar projetos, serviços e negócios. Então agora eu passo do âmbito apenas da mentalização e agora para materialização. É mais ou menos assim, como a gente lida com a vida espiritual, como igreja, eu como pastor, a gente encontra muitas pessoas que espiritualizam muitas coisas. Ela parece ser espiritual porque ela está sempre espiritualizando as coisas. Mas quando a gente vai estudar a Bíblia, nós vamos encontrar um ingrediente que é o contrário, o oposto disso. Então a espiritualidade é a materialização na vida. Parece ser estranho, né? Não, se a gente olhar para a jornada do nosso Senhor Jesus, quanto mais próximo, da caminhada dele para a cruz, ou seja, do objetivo, do alvo que ele tinha, mais humano ele nos parecia. Por quê? Porque ele foi encarnando, ou seja, materializando na jornada as coisas espirituais. Então no nosso empreendimento, a mesma coisa. Eu preciso traduzir os sonhos e os projetos
em prática de trabalho. Eu não sei se você já ouviu, mas se a gente for para os manuais, para os livros, né, de administração, de performance, a gente vai ver que talento sempre perde para trabalho. Você pode ter uma pessoa muito talentosa, mas alguém que trabalha com constância e consistência vai vencer o talento. No mundo do esporte a gente vê isso. Atletas que são dedicados à sua profissão e entendem seu período, seu sprint, né, o tempo que ele tem e como ele se dedica àquilo, e aqueles que pensam, eu não preciso treinar, eu não preciso me capacitar, eu não preciso melhorar, porque eu já sei. Então a pessoa que agora dispõe, não, eu vou trabalhar, eu vou, né, me engajar naquilo que é o meu objetivo de vida. Então todas as vezes que eu estou falando de empreendedorismo, eu não estou falando apenas de um pensamento de muitas ideias, mas agora de como tornar a minha ideia prática. E isso é o grande desafio, porque a prática requer disciplina diária, né, constante, porque tudo que eu faço hoje afeta a direção da minha vida. Tudo que eu produzo hoje tem apontamento da minha vida. Às vezes são pequenos passos que a gente pensa que não tem influência nenhuma, porque a gente está sempre em busca da solução definitiva. E se a gente, quem estudou lá na escola, né, quando a gente tem um ponto e eu quero chegar ao meu destino, se eu desviar um pequeno grau no início, quanto mais distante está esse ponto, mais distante da minha jornada eu vou ficar dele, se eu desviar 5 graus na começo. Lá no momento você nem vai ver que seu pé estava torto, mas depois de 100 quilômetros você vai perceber o quanto você foi parar em outro lugar que não aquele que você imaginava. Então, empreendedorismo tem a ver com essa iniciativa de implementar novos negócios, mudanças em empresas já existentes, gerar conteúdos com alteração que envolvem inovações. E aqui tem um detalhe: risco. Normalmente os empreendedores são pioneiros, e pioneirismo é desafiador, porque pioneirismo, diferente de andar por um caminho que alguém já passou, é você abrir uma jornada por onde talvez ainda ninguém tenha passado. E a gente foi ver que as grandes disrupções dos dias que nós estamos vivendo foram pessoas que pensaram coisas que ninguém imaginava que precisava delas. As conversas do Steve Jobs, ele falava sobre isso, ele falava, não, a gente não tem essa coisa, vamos perguntar para o cliente o que ele quer. E o Steve Jobs, ele não sabe o que ele quer, nós vamos produzir algo que ele precisa tanto, mas ele nem sabe o tanto que ele precisa, porque ele desconhece essa solução. Porque quando eu der a solução para ele, ele não vai viver mais sem ela. Então hoje, para a gente sair de casa, se você esqueceu carteira, documento, você não volta, mas se você esqueceu o seu iPhone, seu celular em casa, você volta para buscar, porque parece que agora ele se tornou não apenas um equipamento na nossa vida, mas uma extensão de quem nós somos, que nele tem tudo isso. Então a primeira coisa que a gente precisa entender do empreendedor, que ele é arrojado, isso eu estou definindo definições do dicionário, tá? Agenciador, acometedor, ativo, dinâmico, trabalhador, cometedor, diligente, laborioso e realizador. Então você vê que são verbos de ação. Então não há como pensar em empreender, né, para poder, sem que haja trabalho. E aí não é apenas trabalhar, é trabalhar na direção certa, né, na maneira certa, com os valores corretos, para que a gente possa alcançar os objetivos. E aonde começa? Eu quero falar com você hoje de 3 coisas, né? Primeiro é paixão e propósito. Paixão e propósito tem a ver com aquilo que me identifica, aquilo que eu sou capaz de realizar na minha iniciativa. A diferença, às vezes a gente tem o empregado, né, e o empreendedor. O empregado muitas vezes ele tem a tendência de entregar o menos possível para receber o máximo de recompensa, e essa conta não fecha. O empreendedor eu vou fazer o maior sacrifício possível, disposto a ganhar o menos que seja necessário, para que eu possa ter oportunidade de desenvolvimento e alcançar os meus objetivos. Por isso que você vai ver gente que às vezes já tem conquistado, e aí na área das finanças, na economia pessoal, situações, e ele ainda vive abaixo do padrão que ele tem, porque ele tem objetivos claros, e ele vai na direção correta que ele tem para ele. Então quando a gente está pensando em paixão e propósito,
eu preciso entender o que arde meu coração. E aí talvez você possa dizer que aqui é o primeiro desafio, né? Não, eu gosto é de dinheiro. Então eu trabalho em qualquer coisa porque eu quero ganhar dinheiro, eu vou fazer qualquer coisa. É uma boa motivação? Bom, é uma motivação que naquilo que é os conceitos do mundo que nós estamos, parece ser uma coisa arrojada. Mas quando a gente passa isso para um padrão de propósito do eterno, a gente percebe que esse não é um bom objetivo. E aí é interessante, porque as pesquisas mostram que as pessoas que entraram numa profissão por conta da remuneração dela, e aquelas que entraram na mesma profissão porque eram a paixão dela, no decorrer da carreira, os que entraram pela paixão, né, e não pelo dinheiro, acabam sendo mais bem-sucedidos financeiramente do que aqueles que entraram apenas pelo dinheiro. Por que disso? Porque a paixão, né, o meu propósito motiva o meu coração. A figura que a gente escolheu ali, né, hoje em dia está bom, né? Eu entrei lá na inteligência artificial e pedi uma imagem sobre paixão e propósito, né? E aí ela fez aquela figura ali do coração e de uma seta da bússola. Então não adianta eu ser só apaixonado se eu não tiver direção. Então qual é a direção? Presta atenção nisso, porque isso define sucesso na vida de um homem e de uma mulher. Sucesso não está com velocidade, sucesso está em direção na sua vida. Porque se eu tiver apontando a minha vida, a bússola da minha vida estiver errada, quanto mais apaixonados e empreendendo naquela direção, mais longe do meu objetivo eu vou ficar. Mas se eu tiver, né, a direção da minha vida, a cadência e a conquista diária, de passo a passo, eu vou chegar com consistência e constância naquilo que eu quero objetivar na minha vida. Então a gente precisa entender que a bússola norteia o meu coração, porque por vezes o apaixonado tem a ver com cegueira. O apaixonado é aquele que pensa que vai, a gente como pastor, a gente aconselha muitos jovens, então ao casamento, ele pensa que ele, pela paixão dele, ele vai transformar o outro naquilo que é a idealização que ele tem. E aí a gente percebe que pouquíssimos anos de casamento, as pessoas estão querendo abrir mão do casamento, porque não viu no outro a transformação idealizada, apaixonada. Eu vou fazer dele, não, mas ele nunca fez isso. Você já viu como é que ele trata as famílias dele, como é que ele trata o pai, como é que ele trata a mãe, como é que ele trata os amigos? É assim, é essa pessoa. Não, mas ele vai mudar, quem disse? Mas é o apaixonado, o que ele diz? Não, vai dar certo, vai funcionar. E às vezes não. E se eu estou me casando com essa pessoa, é com essa que eu tenho que estar preparado para viver com ela o resto da vida. Se ela melhorar, se ela amadurecer, se ela transformar, é bônus. Mas essa pessoa nunca se comprometeu na idealização que a maioria das pessoas tem a respeito de seus parceiros. Ela nem sabe, porque a gente depara com pessoas que gostam do que ela idealiza no outro, e não o outro, entende isso? Eu gosto do que eu penso que ele pode se tornar, que ela pode se tornar, e não daquilo que ela é. E no nosso trabalho, na nossa vida e na nossa jornada empreendedora, é a mesma coisa. Eu tenho uma idealização, mas essa idealização, ela está cegada só pela minha paixão. Aí se eu não tiver uma certa direção bem acertada, eu vou ficar de altos e baixos na minha vida. Então a paixão é a força motriz, né? É aquilo que te faz acordar mais cedo, dormir mais tarde, para encontrar os seus objetivos. Se não tem, você vai, aquela pessoa que vai sempre arrastada para o seu trabalho. E aí as pesquisas de novo mostram que mais da metade das pessoas vão trabalhar com nenhuma vontade de trabalhar, porque não gostam do que fazem. Então imagina uma pessoa gastar a vida dele fazendo coisas que ele não gosta de fazer. Há momentos na nossa vida que a gente precisa fazer, e em qualquer jornada há períodos que a gente faz o que a gente não gosta. Claro, a gente faz o que é necessário para alcançar os objetivos, mas não dá para fazer algo que não tem meu coração entregue aquilo. Então paixão e propósito precisam
estar juntos na nossa jornada e alinhando sempre tudo isso. Quando uma pessoa do mundo corporativo que você vai ver, Steve Jobs, se você vê todas as coisas dele, ele era muito apaixonado no que ele fazia, e para muitas pessoas era até difícil o convívio com ele, porque ele era muito assertivo, mas ele era capaz de fazer o quê? Tirar o melhor da sua equipe. Ele era capaz de ver e fazer com que seus engenheiros, que seus designers, né, superasse aquilo que nem eles mesmos acreditavam que podia fazer. Isso tem a ver com liderança. Para a nossa vida espiritual, o Sal da Terra nasce dessa forma. O Sal da Terra é uma igreja que nasce em Uberlândia em 1990. O Sal da Terra nasceu lá no bairro Caraíba, no fundo da casa, né, de um jovem baterista que congregava na igreja presbiteriana naquela ocasião, com os seus pares. E quando daquela casa veio aqui para a Avenida Vasconcelos Costa, né, nasceu ali o Sal da Terra. Gente o que? Apaixonada por quê? Primeiro por Deus, uma geração extremamente apaixonada por Deus, ao ponto de perguntar para Deus qual é o objetivo para a vida deles, e não apenas chegar diante de Deus e dizer: Deus, aqui está meus planos e abençoa. Isso tem a ver com uma espiritualidade de entrega, de maturidade. Então o Sal da Terra nasce com essa paixão, e agora nós somos o quê? Quase 100 igrejas espalhadas para vários estados no Brasil e fora do Brasil, nascido com sonhos atrás, há 34 anos, e aí nós temos o quê? Paixão, propósito e cadência no rumo que Deus tem. A segunda coisa que a gente vê é que nós precisamos de inovação e adaptação, né? É uma coisa extremamente importante para um empreendedor. A inovação não é exatamente novidade, como as pessoas pensam, porque nós temos, por exemplo, muitas coisas que a gente usa, que não foi o primeiro a ser lançado. O smartphone, se você lembrar, já havia algumas iniciativas. Recentemente eu estava assistindo um filme que é a história do BlackBerry. Quem já usou BlackBerry? Era a melhor solução. Os presidentes dos Estados Unidos, as mensagens eram tudo criptografada, era uma coisa maravilhosa de usar, muito consistente. E lá no filme mostra porque eles puseram o teclado. A grande coisa foi colocar o tecladinho, né, esse teclado que tem letra, que tem tudo, num telefone. Só que eles não perceberam a mudança. E quando entrou o iPhone, poucos anos depois, a BlackBerry não apenas perdeu o mercado, ela quebrou. Ela tinha 80% do mercado. Agora imagina isso. O que aconteceu? Alguém olhou para o produto já existente e diz: vamos melhorar isso, vamos fazer melhor, vamos ampliar, vamos melhorar. Então nem sempre o inovador é o que lança a novidade. Pode ser que eu olhar ao meu redor, vou ver e vou dizer: há uma solução melhor a partir daquilo que já existe, então vamos fazer melhor. Então lá na sua vida, tenha um olhar, e a adaptação, que é entender os momentos de cada momento. Por isso que empresas que precisam de quê? De resiliência, são aquelas que estão sempre se adaptando. Não podemos ter aquela história: eu nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Eu preciso entender, né, cada geração, cada momento histórico, a tecnologia que está envolvida, aquilo que era a possibilidade do momento histórico. Algumas coisas que foram extremamente úteis na sua vida, talvez ainda estão ocupando lugar no seu guarda-roupa, porque você tem uma ligação emocional com aquelas coisas, e você não tem coragem de jogá-las fora, porque ela significou muitas coisas na sua vida, e você deixa lá e fala assim: uma hora eu vou precisar, e você já sabe que aquele é obsoleto, aquilo nunca mais vai ser utilizado. Então tem muita gente que se apega à história e torna-se saudosista. Naquela época, e no Sal da Terra, usando a gente como um exemplo, há muita gente que, naquela época, que a gente estava lá na casa do César, aquele grupo, a banda, hoje é diferente, hoje não é do mesmo jeito, a gente gosta. Isso é saudosismo. Para mim, que participei de toda essa jornada, nós vivemos o melhor momento da nossa história, e estou na expectativa de que vamos viver a melhor década na nossa frente. Mas por quê?
Porque eu preciso entender as adaptações, eu preciso entender o momento histórico. Todos nós precisamos ter esse discernimento na nossa jornada. Eu lembro, eu venho da minha família até hoje, trabalho com restaurantes, meus filhos, meus irmãos, né, estamos lá com a Castelli, e eu lembro de quando a gente foi abrir um restaurante chamado Cucina Itália. Foi o primeiro restaurante aquilo de Uberlândia. E a primeira pergunta que as pessoas faziam, eu falava assim: alguém vai ter coragem de ficar mostrando quanto que come, pesando, né? Porque era o quê? Uma disrupção, não existia na cidade nenhum serviço por peso. O que se tornou agora, tantos anos depois? O padrão de alimentação da maioria dos lugares, onde você vai na comida rápida, no self-service, onde você se serve. O que é? Comida a peso, comida a quilo. Mas naquele momento havia o quê? Uma pergunta: mas como é que é isso? Né? Eu lembro de ter visto esse modelo uma vez lá na Suíça, muitos anos atrás, e aí a gente conversando naquela época com os irmãos, e a gente falou: vamos fazer isso, né? Mas era novidade, era um risco. Por isso que empreendedorismo envolve risco. Risco faz parte do que empreende, né? Risco faz parte daqueles que chamam para si a responsabilidade para montar equipe, trabalhadores, para um objetivo comum. Então a gente precisa fazer isso. E eu termino falando sobre resiliência e gestão dos riscos que existem. Então, primeira coisa, né, eu não sei se você entende essa palavra resiliência, eu trouxe aqui uma figura para te ajudar. O que é isso aqui? Uma espuma, uma bucha. Resiliência é quando essa espuma é submetida a uma pressão que em alguns objetos ele seria deformado, mas quando eu solto ela volta para sua forma. Então o que é? A vida vai produzir pressões contínuas na nossa vida, e se eu não tiver o coração no lugar certo, da maneira correta, muitas pessoas que começaram bem foram deformados no seu caráter, nas suas emoções e nas suas relações, pelas coisas naturais da vida. Um empreendedor enfrenta coisas que um empregado ou um trabalhador que está inserido dentro do processo não sofre. Voltando à nossa história, quando a gente tinha uma empresa de confecção e a gente foi abrir o primeiro restaurante, totalmente novidade para nós, né? O Rogério, meu irmão, assumiu essa frente de trabalho. Eu fiquei com a empresa de confecção e eu dizia para ele: eu não dou conta de tocar as duas coisas, mas vamos fazer aqui. E ele ajuntou, e ele trabalhou, e a gente criou a Castelli Romani, que era uma cantina italiana lá na Avenida Brasil, né? E aquilo ali foi um momento de quê? De primeiro não deixar que a quebra da empresa. A PAF tinha 300 costureiras, vendia para todos os países, era maior do que os distribuidores atacadistas do Uberlândia na fase dela, né? O armazém do comércio era na esquina da PAF, e naquele instante, depois de muitos anos de família, aquilo veio à falência, e faliu comigo e com o Rogério, naquela ocasião mais nós dois à frente, 20 e poucos anos, concordatário, quebrado, devendo, né? Meu pai e minha mãe tinham se separado, e a gente assumiu a empresa, e aí a gente pensou: o que a gente vai fazer? Vamos abrir um restaurante, né? Daí que veio o Castelli. Hoje vocês têm lá o Castelli Evento, um complexo, né, com 2 salões de festas, que foi também, isso é para outra história, se adaptando ao momento histórico de que cada coisa. Então o plano de negócio, a forma de negócio, toda vez precisa ser inovado, porque você pode ter um modelo que chega à exaustão, e aí a obsoletalidade, né, vai se tornar obsoleto. Então você precisa estar atento aos tempos, para que não seja BlackBerry na sua vida, porque às vezes você está lá navegando. A Nokia também é outro, né, telefone, mas aí agora só no celular e não no smartphone. Então você precisa entender as questões da resiliência. Então a resiliência é isso. Então o risco é medido, e a gente vai encontrar capacidade de gerir riscos também nas fases da nossa vida. Quando você não tem nada a perder, você aposta tudo, porque não tem o que perder. É uma solução, ou continua do jeito que eu está. Quem está no 0, menos 5, menos 10, não vai fazer diferença. Agora, quando você começa a galgar, você começa a fazer conta. É natural na nossa vida.
Você é um cara solteiro, uma mulher solteira, você pega seu salário e compra relógio, você compra roupa, você come num restaurante, você tal, né? Aí se você agora começou a namorar, você tem que comprar para você e presentear a namorada, comprar um buquê de flor. Aí depois você casa e tem de parte que sua mulher, agora aquilo que era a sua conta é a conta de dois, aí vai. Aí depois vem os filhos, aí depois vem mais filhos. Então você começa a ver que há um desenvolvimento da gestão de risco. Antes eu estava disposto a ir para Colorado, vou sair para viajar. Então a gente saiu e a gente viajou muitas vezes, levando a equipe para a Europa de evangelismo. A gente não olhava lugar para ficar. Não, a gente chega lá na cidade, a gente acha um hotel, uma pensão, qualquer lugar, dorme dentro do carro. Quando você tem família agora, fala, não, eu tenho que saber aonde eu vou parar, meu filho tem que se alimentar. Depois a gente começou a viajar com os nossos filhos, aí você começa a fazer o quê? Outro tipo de planejamento. Então, na sua jornada de empreendedor, calcule os riscos e lembre-se que a sua estação da sociedade que você está inserida, é diferente de quando às vezes você começou a empreender. Então você precisa calcular essas coisas, para saber até a sua capacidade de absorver as pancadas próprias de quem empreende. É próprio. E eu quero dizer, desenvolva então um plano de negócio sólido. Há um autor, o Jim Collins, tem lá um livro dele que chama Feitas para Durar, que ele fala das empresas, as empresas que vão. Eu não sei se você sabe, a Amazon, que é hoje o marketplace aí, ela começa com uma livraria. Aí ela foi entendendo o mercado, agora ela trabalha com tecnologia. Estava lendo o livro do fundador lá da Amazon, e falando sobre a Alexa, como é que chegou na Alexa. A Alexa hoje está nas nossas casas, ouvindo todo o cotidiano da família. Eles colocaram lá um microfone dentro da sua casa, para entender o comportamento da família. Lendo um livro sobre esse spray bom ar que a gente tem hoje, que a gente usa, cheirinho de casa, que agora está em voga, vamos bater um cheirinho. Quando foi desenvolver isso foi por acidente. Eles estavam desenvolvendo outra coisa numa empresa química, e um dia um cara que fumava muito, ele estava lá desenvolvendo uma fórmula, ele chegou em casa, a mulher dele falou assim, você não fumou? Ele falou, não, fumei normal. Ela falou assim, mas você não está cheirando, sua roupa não está cheirando. As partículas, as moléculas daquela química que ele estava trabalhando, anulou o cheiro, o mau cheiro na roupa dele. E aí no desenvolvimento desse spray, eles pensavam o quê? Está aí a solução. As casas que fedem cachorro, quem tem cachorro pensa que a casa não está fedendo, não é isso? Aí você chega na casa de quem tem cachorro, você fala assim, cheirou cachorro. A dona da casa fala assim, não, minha casa não cheira cachorro. Mas você que não tem cachorro em casa, percebe o cachorro. Por que não? Porque na nossa forma de pensar, na nossa química mental, tem um negócio chamado de adaptação sensorial, sensory adaptation, que é o que? Vai indo, o barulho da rua some, você vai dormir na casa de alguém, a pessoa fala assim, não, nem escuto mais. Mas não é que ele não está escutando, não é porque ele ficou surdo, porque agora o cérebro dele trabalhou aquilo e anulou. Nas casas que tinham mau cheiro, no final as pessoas pensavam que não tinha mau cheiro. Tanto é que de vez em quando você encontra uns irmãos que não lavam a camisa, aquelas camisas em cima da camisa, aquelas camisas com cheiro de cachorro molhado, e ele às vezes não percebe, porque lá na casa dele está de jeito. Às vezes tem que ajudar a pessoa, fazendo, tá bom, você deixa essa roupa mais tempo lá no sol para ela secar, porque ela está cheirando umidade, Até que eles descobriram que não tinha jeito de vender esse anulador de odor, porque ninguém nunca primeiro ia reconhecer que a casa fede. Então foi um fracasso de lançamento. Até que um dia eles puseram câmera nas casas e fizeram outros tipos de investimento, e eles colocaram perfume, não apenas o que anula o odor. E aí hoje a gente tem, a maioria das casas tem lá pelo menos um bom ar, uma coisa guardada dentro da casa, para bater lá nos ambientes do banheiro, das coisas, porque eles perceberam que, apesar de ser um ótimo produto, era necessário encontrar dentro do mercado um entendimento para que aquele produto pudesse ser colocado. E eu quero encerrar com o seguinte: a gente fez uma série recentemente aqui com hábitos, é meu livro lá, Hábitos. E aí na questão de gestão,
a gente tem várias coisas. A primeira é que, para que a gente possa ter alvos chaves, então, se você for em qualquer manual de administração, de marketing, vai falar o seguinte: tem que ter objetivo. Uma pessoa que escreve e põe no papel os seus objetivos, ela tem 7 vezes mais chance de alcançar do que aquelas que têm o mesmo objetivo e não escreve os seus objetivos. Engraçado, né? Então, traçar alvos é parte da sua vida. Você tem traçado alvos claros na sua vida? Mas na nossa vida aqui, eu não podia deixar de ser apenas empreendedor na questão, tem que levar a parte espiritual, porque para mim é mais importante do que a próprios alvos. Nós entendemos que não adianta eu estabelecer alvos que venham de mim mesmo. Eu preciso de quê? Eu preciso de entender o Criador daquilo que são os planos dele para mim. Então, oração é extremamente importante na vida do empreendedor, para ele entender o rumo, e volta lá atrás, propósito e paixão na vida dele. Então, se você não tem experimentado isso, dedique-se, fala com Deus, entra no seu quarto. Jesus diz: orar não é complicado, né? Orar é conversar com o Criador. E ele diz: entra no seu quarto, seu pai em secreto te ouve, secreto te revelará. A segunda chave, a terceira chave, é capacitação. Você nunca pode parar de melhorar. Você tem que ser um estudante contínuo. A Bíblia fala isso. Olha, todas as vezes que você deixar de aprender, você está fadado a estabilizar, entrar no seu platô, e dali para frente é só queda. Então tem muita gente que passou. E passou por quê? Porque parou de aprender. E por que a gente para de aprender? Porque a gente começa a chegar na arrogância, imaginando que a gente já sabe tudo, e que o resto tudo é burro, porque você tem experiência, que você já viveu noutra época, noutro tempo. Por isso que a gente tem muitos empresários frustrados hoje, mas que foram muito bem sucedidos no passado, porque continuam, né, tentando fazer o negócio como fazia há 30 anos atrás. E aí agora não estou falando de princípios, porque os princípios de uma empresa, de uma conduta, sempre são as mesmas, mas a entrega é outra. Então, quem imaginava que a Xerox, né, todas as empresas aqui, um dos sonhos de consumo era ter o que dentro da empresa? Uma máquina Xerox, que deu nome à cópia, não é isso? Então, os mais antigos ainda chamam: vamos fazer uma Xerox. E na verdade nós estamos falando o quê? Eu estou fazendo uma cópia. Então a Xerox, quem tem na empresa aqui tem máquina Xerox na sua empresa? Talvez a minoria, né? Um ou outro que a gente vai encontrar. Por quê? Porque agora a gente tem impressora laser, que é rápido, que resolve, não precisa de complicação, eu posso mandar o arquivo, ele vai fazer. Palavra de Deus. Então aí eu quero falar uma coisa: você vai se capacitar, mas muitos de nós desconhecem a Bíblia. Nós somos um país que tem uma cultura, toda a nossa cultura ocidental, ela não é islâmica, ela não é ateia. Tudo que nós construímos como valores, tudo que você pensar, universidade, quem criou foi os crentes. Hospitais, quem criou foi a igreja protestante. Tudo tem a ver com a igreja. E aonde está o fundamento da igreja? Na palavra de Deus, na Bíblia. E muitas vezes a gente está tentando progredir, melhorar, desconhecendo fundamentos extremamente importantes, né? E aí a outra coisa, formação de equipe. Ninguém, por mais talentoso, por mais que seja diferenciado, vai alcançar todo o seu potencial sozinho. Vimos aqui no ano passado vários atletas que vieram de esportes individuais, que precisam de uma equipe para tirar dele o melhor, não é isso? Não é o cara assim: eu sou um corredor, vou sair correndo. Não, aí ele vai ter um fisiologista, um nutricionista, um preparador físico, ele vai ter, né, um fisioterapeuta, ele vai ter um coaching, ele vai ter várias coisas. Por quê? Porque nós precisamos trabalhar em colaboração. Ou seja, ninguém vai ser bom o suficiente sem os seus colaboradores. E eu encerro, porque colaboração no mundo corporativo, na igreja, na jornada com Jesus, a gente chama de comunhão. O que é comunhão? Eu fui criado por Deus como um ser social, coletivo. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ninguém vai conseguir alcançar
todo o potencial que o Criador colocou como semente na sua vida, sem entender a família da fé. Por isso que não tem jeito de eu alcançar meu potencial pensando assim: eu tenho Deus, eu vou falar com Deus. Não, Deus está na comunhão. Há um salmo que diz assim: é no meio da comunhão entre os irmãos que Deus ordena a bênção da vida para sempre. Então você deve pensar o quê? Olha, eu vou pegar minha vida e vou chegar no meu objetivo. Então, a primeira coisa: aonde você está e para onde você quer ir? Coisa simples, parece ser óbvio, e que muita gente falha e fracassa nisso. Aonde eu estou? E aí eu quero te dar uma dica: reconheça as suas deficiências, e se acerca de pessoas que te ajudam na deficiência que você tem, que talvez que se você trabalhar muito, você é nota 2 naquela área. Se você se esforçar muito, você vai virar 4, 5. E aí você se pergunta: eu pagaria alguém ou um produto nota 4? Mas se eu trouxer o Silas, meu companheiro, que naquela atribuição que eu sou fraco, eu trago o Silas na minha comunhão, na minha colaboração, naquela área ele é 8, então juntos nós podemos chegar a 9, 9,5, porque agora ele é alguém que supre uma deficiência, que por mais que eu me esforçar, eu nunca pagaria alguém como eu para fazer o que eu me proponho fazer naquela área. Então eu tenho que reconhecer que preciso de pessoas comigo. Isso vai me levar aonde? Ao objetivo. Conta. E nesse objetivo nem sempre é reto. Lembre-se de uma coisa: às vezes a gente pensa assim, o caminho mais rápido que liga 2 pontos é uma reta física. Mas às vezes, aqui eu tenho uma montanha, aqui eu tenho um pântano. Então, se eu for nesse caminho para me superar a Cordilheira dos Andes, quem assistiu o filme aí viu, naquele lá, sobreviventes lá, que caiu do avião lá do Uruguai, da Argentina, né? Ele veio margeando a cordilheira para encontrar um vazio entre a cadeia de montanhas para passar para o lado do Pacífico. Mas o mais fácil não era passar por cima, mas aquilo, nem talvez o esforço da aeronave para fazer esse movimento, tornaria a viagem mais perigosa do que qualquer coisa. Então o que eu preciso fazer na minha vida? Entender que a vida vai apresentar desafios que você não aprendeu lá na universidade, porque lá na universidade é um ambiente perfeito, economia perfeita, todas as coisas funcionando, mas a vida real eu tenho um restaurante, está muito bom, e a gente sofre com isso, né? Lá os meus filhos lá, o que é? Seu cozinheiro, a equipe está completa, você foi lá e foi muito bem atendido. No meio do domingo, não tem de mais nada de fazer, dá uma dor de barriga no cozinheiro, ele não pode atender, a equipe tem que responder aquilo. E a experiência do cliente não está nem aí, se você tem cozinheiro, você não tem, ele vai pôr na boca a comida, e se não foi tão boa como a última experiência que ele teve, ele vai falar assim: já não está mais a mesma coisa. Não é isso? Então eu tenho que saber que pela jornada eu tenho desafios a ser superado. Aí eu calculo o risco. Então, ter só um cozinheiro, a minha equipe tem que estar preparada para funcionar sem qualquer um deles. Eu sou capaz de responder, porque lá na época da Castelo Romana a gente não entendia nada de comida. Eu lembro que a gente abriu numa sexta-feira e o sábado, e a gente não pôde abrir no domingo. Por que não abriu no domingo? Acabou tudo, o produto acabou tudo, não tinha produto vendendo no domingo. Então, aprendizado, então gestão de estoque, de tudo isso. Então eu quero te dizer uma coisa: coloca isso na sua vida, né? Que essa questão da reinvenção, da tudo ali, coloca isso na sua vida, porque você possa experimentar o melhor de Deus para você. Amém? Vamos ficar de pé. Muito obrigado pela casa cheia. Traga seu amigo semana que vem. A gente tem convidados muito especiais para esse primeiro mês, e assim a gente segue nos próximos meses. Se você tem, né, uma pessoa para indicar, fala: gostaria de ouvir essa pessoa, não é só um amigo só porque você gosta dele, né?
mas uma pessoa, você manda, procura o Marcelo, procura o Moab, procura a equipe do S Homens aí, que eles vão avaliar para a gente ver se consegue uma agenda para receber essa pessoa. Segunda coisa, nós temos um desafio desse ano, que é levantar 6 parceiros para o Café com Amigos, 6 patrocinadores mensais, são 8 meses de temporada, cada um desses R$1.000. Então, você quiser fazer parte, nós vamos explicar, você vai entrar no copinho, você vai pôr o totem, vai pôr o banner, nós vamos agradecer aqui, em todas as redes sociais, vai colocar o agradecimento. São milhares de pessoas que passam aqui anualmente, são milhares que estão conosco na internet, estamos transmitindo ao vivo, isso está lá no YouTube, tudo isso vai ter sua marca com a gente. Se você tem esses valores de capacitação, de melhoria, de desenvolvimento, venha fazer parte disso. Já está vendo, procura o Marcelo que ele vai te ensinar, a gente vai mandar a proposta comercial para você. Vai para a Rádio Cidade, são 300 chamadas na Rádio Cidade, né, a rádio de maior audiência dentro do segmento cristão contemporâneo de Uberlândia. Então você vai ter aí um resultado também, mas aposta nisso, seja parceiro, fala, não, eu tenho sido abençoado, vou ajudar com isso, você uma das cotas para falar comigo. Só tem 6 cotas, então você tem que ser rápido aí, procura o Marcelo, tá bom? Levanta a mão e fala assim, obrigado. É bom, né? A gente está junto? Senhor, eu quero apresentar a vida dos meus irmãos, meus amigos e amigas, para que o Senhor possa abrir os olhos do entendimento, para que eles possam viver tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles. Que eles empreendam segundo o teu coração, que eles sejam inovadores, que eles sejam resilientes, que eles saibam fazer gestão das suas vidas pessoais e das suas vidas como empresários, como trabalhadores. Que o Senhor os abençoe na jornada, para que eles possam encontrar esse ano de 2024 o melhor ano da vida deles até aqui, que eles possam prosperar em todos os aspectos na vida deles, e eu te peço isso no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, fala bom dia de novo para quem está do seu lado, o café continua, vamos voltar com a nossa banda. Quero agradecer, né, a nossa banda aí, Danilo, Sérgio, todo mundo que está aí, o Alexandre, né, e meu amado, é uma alegria ver você aqui com esse sax. Obrigado, viu? Obrigado ao nosso baterista lá, muito bom. E só na caixa aí.